Sempre me disseram que o amor de uma mãe é incondicional, uma força da natureza que tudo suporta e tudo perdoa. Mas o que nunca me contaram, o que nenhuma poesia ou canção prepara a gente, é que a ingratidão de um filho também pode ser uma força avassaladora. Uma força que te racha por dentro, que te afoga em seco, muito antes de qualquer piscina. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhuma história. E me conta aí nos comentários de que cidade você está me assistindo, eu adoro saber até onde minha voz chega. Meu nome é Lúcia Ferreira, tenho 66 anos e por mais de 30 deles, a minha identidade principal foi ser o porto seguro da minha família. Fui esposa, depois viúva, mas sempre, acima de tudo, a mãe. A mãe que resolvia, que apoiava, que financiava sonhos que nem eram meus. E eu fazia isso com o coração aberto, acreditando que estava construindo laços, que estava tecendo uma rede de amor e gratidão que me ampararia na velhice. Mal sabia eu que, para eles, eu não estava tecendo uma rede, mas sim uma gaiola dourada da qual eles se sentiam donos. Tudo o que tenho hoje construí ao lado do meu falecido marido, o Ricardo. Nosso hotel boutique em Campos do Jordão não nasceu do luxo, não. Nasceu de economias, de noites mal dormidas, de projetos desenhados em guardanapos de papel. Cada tijolo daquele lugar tem uma gota do nosso suor. Ricardo se foi há 10 anos, vítima de um infarto fulminante que me deixou com um buraco no peito e um negócio para tocar. E eu toquei. Transformei nosso sonho no hotel mais charmoso da Serra, um refúgio de bom gosto e tranquilidade. Enquanto eu erguia as paredes do hotel, também erguia a vida dos meus 2 filhos, Patrícia e Leonardo. Financiei o intercâmbio caríssimo da Patrícia em Londres, paguei a faculdade de arquitetura do Leonardo, dei o dinheiro para a entrada do primeiro carro de cada um. Quando meu neto mais velho, filho da Patrícia, nasceu, fui eu quem montou todo o quarto do bebê. Não por obrigação, mas por amor. Um amor que eu acreditava ser uma via de mão dupla. Mas o que eu não percebia é que a minha mão estava sempre cheia, estendida para dar, e a deles também sempre cheia, mas fechada em punho, pronta para exigir mais. As humilhações não começaram naquele domingo fatídico, não. Elas vinham em doses homeopáticas, pequenas pílulas de veneno que eu engolia com um sorriso amarelo para manter a paz. Eram os comentários da Patrícia sobre minhas roupas, um pouco fora de moda, não acha, mãe? Era o jeito que ela revirava os olhos quando eu pedia ajuda com o celular. Era a forma como ela falava do meu hotel para os amigos. O negócio da minha mãe, como se fosse uma fonte inesgotável de recursos, e não o fruto do meu trabalho diário. Uma vez, no meu aniversário de 65 anos, ela me deu de presente um creme anti-rugas caríssimo, na frente de toda a família. Para ver se a gente dá um jeito nesse ar de cansada, mãe, ela disse, com aquela risadinha afiada. Todos riram, como sempre. Eu agradeci, com a garganta apertada, e fui chorar no banheiro. O creme ficou na gaveta, intocado. O que envelhece a gente não é o tempo, são as feridas que as pessoas que amamos nos causam. E o que aconteceu depois foi ainda pior, muito pior. Lembro de um dia em que Leonardo, meu filho mais novo, me ligou pedindo um empréstimo considerável para investir em criptomoedas, uma novidade que ele jurava que ia bombar. Eu hesitei, disse que precisava pensar, que era um dinheiro alto e arriscado. A resposta dele foi fria como o inverno de Campos do Jordão. Pensei que a senhora confiasse no meu potencial, mas tudo bem, deixa pra lá, a gente se vira. O agente era ele e a esposa. A manipulação era tão clara, a chantagem emocional tão óbvia, que doeu fisicamente. Acabei cedendo, como sempre. O dinheiro, claro, nunca mais voltou. Patrícia era a mestra da dissimulação. Ela morava em um apartamento de luxo nos Jardins, em São Paulo, um imóvel que eu e Ricardo compramos como investimento anos atrás. Eu cedi o apartamento para ela em comodato, um acordo de cavalheiros, de mãe para filha. Nunca cobrei 1 centavo de aluguel.
Para os amigos, ela dizia que era o apartamento dela. Ela recebia pessoas ali, dava festas, vivia uma vida de rainha, tudo às minhas custas. E em troca, recebia telefonemas semanais com listas de novas necessidades. Ainda me lembro da vez que sugeri que ela talvez pudesse começar a contribuir com o condomínio do prédio, um valor altíssimo que saía todo mês da minha conta. A reação dela foi de um espanto quase teatral. Mãe, a senhora está insinuando que eu não tenho como pagar? Que absurdo! Isso me ofende. Achei que a senhora me ofereceu o apartamento de coração, não para me cobrar depois. Ela conseguiu virar o jogo de tal forma que no fim da ligação eu estava pedindo desculpas por tê-la ofendido. Mal sabia eu que tudo estava prestes a mudar de uma forma que nem ela, com toda a sua arrogância, poderia prever. A relação com meus netos também era mediada por esse filtro de interesse. Eu era a vovó Lúcia do hotel, a que dava os melhores presentes, a que pagava as viagens para a Disney. O amor deles era genuíno, eu sei. A pureza das crianças é algo que o dinheiro não compra. Mas eu via, com o coração apertado, como meus filhos usavam essa pureza como moeda de troca. Seja bonzinho com a vovó, senão ela não te dá aquele videogame novo. Eu ouvi isso da boca da Patrícia uma vez, sussurrado para o filho. Fingi que não ouvi. O hotel era o meu santuário, mas também a minha prisão. Era o centro de tudo. As festas de família eram sempre lá, porque era mais prático, mais bonito, não sujava a casa de ninguém. Na verdade, era porque era de graça. Eu e minha equipe de funcionários organizávamos tudo, da comida à decoração, e no final, eu raramente recebia um obrigado sincero. Era como se fosse a minha obrigação, o meu papel no grande teatro da família Ferreira. Um papel do qual eu estava exausta, mas não sabia como renunciar. Eles se acostumaram com a Lúcia que servia, a Lúcia que abaixava a cabeça, a Lúcia que financiava um padrão de vida que eles não podiam bancar, mas que exigiam como direito adquirido. Eles se esqueceram que por trás da mãe e da avó existia uma mulher. Uma mulher com sentimentos, com limites, com uma dignidade que estava sendo corroída dia após dia, sorriso falso após sorriso falso. Mas o que eles não sabiam é que até o metal mais resistente, quando submetido a uma pressão constante, um dia, inevitavelmente, se quebra. A gota d'água, o estopim, o ponto final dessa longa história de abuso silencioso veio disfarçado de celebração. Era o aniversário de 10 anos do meu neto, Lucas. Um domingo de sol, o céu azul de brigadeiro, típico de um bom outono na serra. Eu organizei, como de costume, um almoço impecável à beira da piscina aquecida do hotel. Chamei os amigos mais próximos da família, os coleguinhas do meu neto. Queria um dia perfeito para ele. Contratei até um mágico para entreter as crianças. A mesa estava posta com a melhor louça. As flores que eu mesma colhi do meu jardim enfeitavam os arranjos. O cheiro do pernil assando lentamente no forno se misturava com o aroma dos pinheiros ao redor do hotel. Os convidados chegavam, elogiavam a decoração, a comida, o dia lindo. Eu sorria, agradecia, a anfitriã perfeita. Por fora, eu era a imagem da serenidade. Por dentro, um nó de ansiedade se formava no meu estômago. Eu já conhecia a dinâmica. A calmaria sempre precedia a tempestade, e a tempestade, naquela família, quase sempre tinha o mesmo nome, Patrícia. Ela chegou com quase 2 horas de atraso, como sempre, fazendo uma entrada triunfal com o marido a tiracolo. Não pediu desculpas pela demora. Apenas distribuiu beijos no ar e foi direto para a mesa de bebidas, pegando uma taça de espumante. Eu a observei de longe, enquanto servia um pedaço de bolo para uma das crianças. A postura dela, o jeito de olhar por cima dos ombros para os outros convidados, tudo nela gritava arrogância. Uma arrogância que, eu sabia, era financiada por mim. Mas aquilo era só o começo da tarde. A discussão começou por uma trivialidade, uma estupidez. Um dos convidados mostrou uma foto antiga no celular, uma imagem de umas férias em família de anos atrás, e publicou no Instagram, me marcando. Na foto,
Eu estava mais jovem, claro, com um corte de cabelo diferente. Patrícia viu a marcação no celular dela e soltou, em voz alta para quem quisesse ouvir. Nossa, mãe, você realmente precisava dar uma repaginada, hein? Olha essa foto, que cafona. A palavra cafona pairou no ar, carregada de veneno. Eu senti o sangue subir ao rosto. Tentei manter a compostura. É uma foto antiga, minha filha. A moda era outra, respondi, com a voz mais firme que consegui. Mas ela não deixou por menos. Não é a moda, mãe. É o jeito. Você sempre foi meio... simples demais. A gente tenta te modernizar, mas você não se ajuda. A essa altura, a conversa ao redor da mesa tinha diminuído. Todos os olhos estavam em nós duas. O marido dela, como sempre, apenas observava, com um sorrisinho cúmplice no rosto. Simples, eu retruquei, e minha voz tremeu um pouco. Eu passei a vida inteira trabalhando para que você pudesse ter tudo do bom e do melhor, para que não lhe faltasse nada. Se isso é ser simples, então eu sou muito simples, com muito orgulho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu neto, o aniversariante, olhava da mãe para a avó, sem entender. Foi quando ela se levantou, caminhou lentamente até mim, com a taça de espumante na mão. Eu pensei que ela ia me abraçar, talvez pedir desculpas. Que tola eu era. Ela parou na minha frente, olhou bem nos meus olhos e disse a frase que incendiaria o resto da minha vida. A senhora está muito nervosa, mamãe. Acho que precisa esfriar a cabeça. O sorriso dela era cruel. E antes que eu pudesse processar o significado daquelas palavras, senti as mãos dela no meu ombro. Não foi um empurrãozinho de brincadeira. Foi um empurrão firme, decidido, calculado. Meu corpo foi projetado para trás, perdi o equilíbrio na beirada da piscina e a única coisa que senti foi o choque da água gelada me envolvendo por completo. A surpresa do impacto, a água entrando pelo meu nariz, a humilhação de estar ali, submersa, com meu vestido de seda grudado no corpo, foi avassaladora. Quando voltei à superfície, tossindo e tentando respirar, a primeira coisa que ouvi foi a gargalhada dela. Uma gargalhada alta, estridente, vitoriosa. E o pior, o que realmente quebrou algo dentro de mim, foi que outras pessoas riram junto. Convidados, amigos da família, até mesmo meu filho Leonardo, que apenas desviou o olhar, com um sorriso constrangido. Ninguém me estendeu a mão. Eu me arrastei para fora da piscina, a água escorrendo pelo meu cabelo, meu rímel borrando meu rosto, criando trilhas pretas na minha pele. O vestido que eu tinha escolhido com tanto carinho para a festa do meu neto estava arruinado, transparente, colado em mim de uma forma humilhante. Eu olhei para o rosto de cada um ali. A risada da Patrícia ainda ecoava nos meus ouvidos. Naquele momento, eu não era mais Lúcia, a dona do hotel, a matriarca. Eu era uma piada. Uma velha patética que tinha acabado de ser jogada na piscina pela própria filha. Subi as escadas para o meu quarto privado sem dizer uma única palavra. Eu ouvia os murmúrios recomeçando lá embaixo, a festa continuando como se nada tivesse acontecido. Cada degrau que eu subia, sentia o peso da água e o peso de anos de desrespeito. Aquele empurrão não foi apenas um ato de agressão física, foi um ato simbólico. Foi Patrícia me dizendo, na frente de todos, que eu era descartável. Que meu valor era nulo. Que eu não merecia respeito. Fechei a porta do meu quarto e o silêncio finalmente me acolheu. Olhei para a minha imagem no espelho. A mulher que me encarava de volta estava encharcada, trêmula, com os olhos vermelhos de choro e de cloro. Mas por trás da mágoa, por trás da dor lancinante da traição, algo novo começava a surgir. Uma chama pequena, quase invisível, de uma fúria fria e cristalina. A Lúcia que perdoava, a Lúcia que engolia sapos, tinha se afogado naquela piscina, e a mulher que saiu dela estava prestes a mostrar a todos eles o verdadeiro significado da palavra consequência. Mal sabia eu que aquela humilhação pública era exatamente o combustível que eu precisava.
E o que aconteceu naquele quarto, nos minutos seguintes, mudaria o destino de todos nós para sempre. Perfeito. Continuarei de onde parei, mergulhando no momento da virada, na solidão daquele quarto que se tornará o quartel-general de uma revolução pessoal. Ao fechar a porta do meu quarto, o som da festa lá embaixo ficou abafado, distante, como se viesse de outro mundo. Um mundo ao qual eu não pertencia mais. A primeira coisa que fiz foi me encostar na madeira maciça da porta e deslizar até o chão. O carpete felpudo ficou encharcado sob mim. O frio não era mais apenas da água da piscina. Era um frio que vinha da alma, que subia pela espinha e fazia cada osso do meu corpo tremer. As lágrimas vieram, quentes e silenciosas, se misturando com a água clorada que escorria do meu cabelo. Eu chorei por 5 minutos, talvez 10. Chorei pela Lúcia, de 20, 30, 60 anos. Chorei por cada sim que eu disse querendo dizer não. Chorei por cada sacrifício que foi visto como obrigação. Chorei pela humilhação, pelo desprezo no olhar da minha própria filha, pela cumplicidade silenciosa dos outros. Cada risada que ouvi lá de baixo era como um caco de vidro sendo esfregado na minha pele. Mas, em meio àquele soluço doído, algo começou a acontecer. As lágrimas de tristeza começaram a secar, e no lugar delas, uma raiva gelada começou a tomar forma. Uma raiva lúcida, cortante. Levantei do chão, o corpo ainda trêmulo, e me olhei no espelho grande do armário. A imagem era deplorável. O rímel escorrido, o cabelo grudado no crânio, o vestido caro e agora arruinado, colado ao meu corpo como uma segunda pele humilhante. Vi nos meus próprios olhos a figura que eles viam, uma mulher fraca, envelhecida, uma tola sentimental que podiam usar e descartar. E foi ali, encarando aquela figura patética, que a chavinha virou. Eles não riram da Lúcia forte que construiu um império. Eles riram da mãe boazinha que ela se tornou. E essa mãe acabara de morrer. Com uma determinação que eu não sentia há anos, arranquei aquele vestido molhado do meu corpo. Joguei o tecido de seda no chão com um desprezo que me surpreendeu. Entrei no chuveiro e deixei a água quente, quase fervendo, cair sobre mim. Não era só para me aquecer. Eu estava lavando a sujeira daquele dia, estava lavando a Lúcia que permitiu que tudo aquilo acontecesse. Eu esfregava a minha pele como se quisesse arrancar, junto com o cheiro de cloro, todas as memórias de submissão. Mal sabiam eles que a festa lá embaixo era, na verdade, um velório. O velório da minha antiga eu. Saí do banho e me enrolei em uma toalha grossa e macia. Não procurei por um pijama ou uma roupa confortável. Fui até o meu closet e peguei uma calça de alfaiataria preta, uma blusa de seda de um tom marfim e um blazer bem cortado. Vesti aquela roupa como se fosse uma armadura. Sequei meu cabelo com o secador, penteando-o para trás de uma forma severa, elegante. Passei um batom vermelho, de cor forte, desafiadora. A mulher que me encarou no espelho pela segunda vez não era a mesma. Os olhos ainda estavam tristes, mas agora havia uma chama de aço neles. Foi nesse momento que a ideia, clara e inegável como um relâmpago, cortou meus pensamentos. O apartamento, o hotel, meu nome, meu suor, minha herança. A gargalhada da Patrícia ecoou na minha mente, mas desta vez não me machucou. Apenas me deu foco. Caminhei até a pequena escrivaninha de embuia que tinha sido do Ricardo, um canto do quarto que eu mantinha quase como um santuário. Abri a primeira gaveta, onde eu guardava documentos e lembranças. Lá estava a agenda de couro dele, surrada pelo tempo. Meus dedos, que antes tremiam de frio e humilhação, agora estavam firmes. Folheei as páginas amareladas, passando pelos nomes de fornecedores antigos, amigos que já se foram, até encontrar o que procurava. Doutor Arnaldo Monteiro, advogado e amigo. Doutor Arnaldo não era apenas nosso advogado, ele era um dos melhores amigos do meu falecido marido, um homem íntegro que conhecia cada passo da nossa jornada.
Ele sabia de onde veio cada centavo do nosso patrimônio. Peguei meu celular da mesa de cabeceira. O som da música e das conversas animadas ainda vazava por debaixo da porta. Respirei fundo e disquei o número. Chamou 1, 2, 3 vezes. Eu esperava que caísse na caixa postal. Era um domingo à tarde, afinal. Mas então, uma voz grave e familiar atendeu. Alô? Arnaldo, é a Lúcia. Lúcia Ferreira, viúva do Ricardo, eu disse. E minha voz saiu tão firme, tão controlada, que até eu me surpreendi. Houve uma pausa do outro lado da linha. Lúcia, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Ele parecia genuinamente preocupado. Mal sabia ele a natureza da minha ligação. Está tudo ótimo, Arnaldo. Na verdade, nunca esteve melhor, respondi, e um sorriso frio brotou nos meus lábios. Preciso apenas tirar uma dúvida rápida com você, uma confirmação. A minha memória às vezes me prega peças, sabe como é? Eu podia sentir a confusão dele através da linha. Pois não, Lúcia. O que você precisa? Eu fiz uma pausa, olhei para a porta e baixei a voz, por puro instinto. O nosso hotel boutique aqui em Campos e aquele apartamento na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nos Jardins. Eles continuam em meu nome, correto? Propriedade integral? Eu continuei sem dar tempo para ele pensar. Sem nenhum tipo de usufruto para os filhos, nenhuma cláusula de doação com reserva, nenhuma brecha que eu tenha esquecido? A documentação está limpa, apenas no meu nome. A minha pergunta era tão específica, tão direta, que Arnaldo demorou alguns segundos para responder. Ele conhecia a dinâmica da minha família. Ele sabia que aquela pergunta não era sobre esquecimento, era sobre poder. E o que aconteceu depois foi a confirmação que eu precisava. Lúcia. Ele começou, a voz cautelosa. Sim, confirmo. O hotel e o apartamento são propriedades integrais suas, livres e desembaraçadas de qualquer ônus. Foram adquiridos antes mesmo do casamento dos seus filhos. O que Patrícia tem no apartamento é o que chamamos de comodato verbal, um empréstimo de boa-fé. Você pode revogá-lo a qualquer momento com uma simples notificação extrajudicial. Mas, Lúcia, me diga, por que essa pergunta agora? Houve algum problema? Um sentimento de poder puro, cru, me invadiu. Era como se a água da piscina tivesse me batizado, me dado uma nova vida. Não, Arnaldo, nenhum problema. Menti calmamente. Apenas uma solução. Respirei fundo e dei a ordem que selaria o destino da minha filha. Preciso que você redija essa notificação de revogação do comodato, com um prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel. E também quero que você entre em contato com as melhores imobiliárias de São Paulo e de Campos do Jordão amanhã, no primeiro horário. Coloque os 2 imóveis à venda. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Eu podia imaginar o Dr. Arnaldo, um homem de quase 70 anos, ajeitando os óculos, tentando entender a revolução que estava acontecendo através de um telefonema de domingo. Lúcia, você tem certeza absoluta disso? Vender o hotel? O seu lar? O seu trabalho? A preocupação dele era genuína, mas a minha decisão era irrevogável. Aquilo não era mais o meu lar. Era o palco de um circo e a palhaça não era mais eu. Tenho, Arnaldo. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, eu disse, e minha voz não vacilou. Amanhã, às 9 da manhã, estarei no seu escritório em São Paulo para assinar todos os papéis necessários. Todos eles. Desliguei o telefone antes que ele pudesse argumentar. Senti uma leveza que não sentia há décadas. O peso do mundo, o peso da obrigação de ser a mãe perfeita, tinha sido retirado dos meus ombros. Eu não estava destruindo uma família. Eu estava salvando a única integrante dela que ainda merecia ser salva, eu mesma. Caminhei até a grande janela do meu quarto, que tinha vista para a área da piscina. A festa continuava.
As crianças agora comiam bolo, os adultos conversavam e riam, taças de espumante ainda em mãos. Patrícia estava no centro de uma rodinha, gesticulando, contando uma história. Provavelmente a sua versão heróica de como colocou a velha no lugar dela. Ela parecia tão segura, tão intocável, tão dona do mundo. Um mundo que, ela não sabia, estava prestes a ruir sob seus pés. Eles me olhavam de baixo, mas pela primeira vez eu os via de cima. Via a mesquinhez, o interesse, a superficialidade. Eles não eram uma família. Eram um bando de parasitas que se alimentavam da minha energia, do meu dinheiro, do meu amor. E eu tinha acabado de decidir cortar o suprimento. Um sorriso lento se formou no meu rosto, o primeiro sorriso genuíno daquele dia. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de uma estrategista que acabara de posicionar suas peças para o xeque-mate. Não havia mais dor, não havia mais humilhação. Apenas um silêncio gelado e uma clareza absoluta. Eles achavam que tinham me afogado com aquele empurrão. Mal sabiam eles que, na verdade, tinham me ensinado a respirar debaixo d'água. Tinham me libertado. E enquanto eu observava aquela cena patética de falsa felicidade, uma única certeza se cristalizou na minha alma. A colheita da ingratidão seria farta. E a conta, meus caros, finalmente seria paga. Juros, correção monetária e danos morais. Eu me afastei da janela, fechei as cortinas e o som da festa desapareceu por completo. O meu mundo, agora, era feito de silêncio, estratégia e da promessa de um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, seria exclusivamente meu. O aniversário do meu neto tinha acabado para mim, mas a minha nova vida estava apenas começando. E foi naquele instante que algo dentro de mim mudou para sempre. A mulher que eles conheciam e usavam não existia mais. No lugar dela havia uma força que eles nunca, nem em seus piores pesadelos, imaginariam que eu possuía. Ok. A revolução silenciosa de Lúcia continua. A armadura foi vestida, a estratégia foi traçada. Agora é hora de voltar ao campo de batalha, não com gritos, mas com o silêncio cortante de quem sabe que já venceu. Depois de desligar o telefone, fiquei alguns minutos parada no meio do quarto, sentindo o poder da minha própria decisão. A mulher que chorava no chão parecia uma estranha, uma personagem de um passado distante. Respirei fundo, abri a porta do quarto e comecei a descer as escadas. O som da festa voltou a ficar nítido, mas agora não me atingia. Eu era como uma atriz prestes a entrar no palco para a cena final, com o roteiro todo decorado na minha cabeça. Minha plateia, no entanto, não fazia ideia de que o espetáculo estava prestes a acabar. Minha entrada no jardim da piscina causou um silêncio imediato e desconfortável. Todos os olhares se viraram para mim. Eu via a surpresa, a confusão. Esperavam que eu voltasse de pijama, com os olhos inchados, pronta para receber um pedido de desculpas forçado e fingir que tudo estava bem. Mas a mulher que eles viram era outra, de calça e blazer, maquiagem impecável, cabelo arrumado. Eu não parecia uma vítima, eu parecia a dona do lugar, porque no fim das contas, eu era. Patrícia, que estava de costas, se virou ao sentir a mudança no ambiente. O sorriso de escárnio em seu rosto vacilou por um segundo quando me viu. Ela abriu a boca para dizer algo, mas eu não lhe dei a chance. Apenas sorri, um sorriso polido e distante, e me dirigi a um dos garçons. Henrique, por favor, pode começar a servir o café e os doces? Acho que os nossos convidados já vão começar a se retirar. Minha voz era calma, controlada, a voz de uma anfitriã encerrando um evento. Mas aquilo era só o começo da minha nova postura. Comecei a circular entre os convidados, agradecendo a presença de cada um, como se nada tivesse acontecido. A normalidade do meu comportamento era tão anormal que os deixou completamente desarmados. Ninguém sabia como reagir. Meu filho Leonardo se aproximou com o olhar culpado de sempre. Mãe, a senhora está bem? Eu o encarei, mantendo o sorriso profissional. Estou ótima, meu filho.
O bolo do seu sobrinho está uma delícia. Você já provou? Mudei de assunto com uma frieza que o deixou sem palavras. Ele apenas balbuciou algo e se afastou. Patrícia, vendo que seu drama tinha sido ignorado, tentou uma nova abordagem. Ela veio até mim, com o marido a tiracolo, e tentou me abraçar. Mãe, que susto você me deu! Fiquei preocupada. Eu não recuei, mas também não retribuí o abraço. Permiti que seus braços me envolvessem e me afastei delicadamente. Não se preocupe, filha. A água estava ótima, foi revigorante. O sarcasmo na minha voz foi tão sutil, tão fino, que ela não soube se foi intencional ou não. O sorriso dela morreu nos lábios. Os dias que se seguiram àquela festa foram de um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que eu orquestrei. Eu não liguei. Não mandei mensagem. Quebrei um padrão de 20 anos, onde eu era sempre a primeira a procurar, a apaziguar, a consertar. Esperei. E enquanto esperava, eu observava. Via Patrícia postando fotos do aniversário nas redes sociais. Fotos da mesa, dos amigos, do filho dela com o pai. Nenhuma foto comigo. Em uma delas, a legenda era: Domingo perfeito em família, celebrando meu príncipe. A minha ausência na imagem e a mentira na legenda diziam tudo. Eu não fazia parte da família perfeita dela, a não ser na hora de pagar a conta. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, eu já estava no meu carro, descendo a serra em direção a São Paulo. A neblina fria de Campos do Jordão ia ficando para trás, e a cada quilômetro eu sentia que também deixava para trás a névoa de confusão e dor que me cegou por tanto tempo. A viagem foi terapêutica. Eu não liguei o rádio. Apenas ouvi o som do motor e dos meus próprios pensamentos, que pela primeira vez em anos estavam claros como o céu azul que me esperava na capital. Mal sabia eu que aquela viagem seria o ato de assinatura da minha alforria. O escritório do Dr. Arnaldo era exatamente como eu me lembrava. Sóbrio, elegante, com cheiro de livros, madeira e confiança. Ele me recebeu com um abraço paternal e um olhar preocupado. Lúcia, pense bem. É uma atitude drástica. Vender o hotel... Ele começou, mas eu o interrompi, sentando-me na cadeira à sua frente. Arnaldo, a única coisa drástica foi o que eu suportei até hoje. O hotel se tornou um fardo, um palco para a minha humilhação. E o apartamento é a raiz da arrogância dela. Preciso cortar o mal pela raiz. Ele me observou por um longo instante e viu nos meus olhos que não havia volta. Assentiu lentamente e colocou uma pasta de documentos sobre a mesa. Como você pediu. A notificação extrajudicial de revogação de comodato com prazo de 30 dias para desocupação e os contratos de exclusividade com 2 das maiores imobiliárias de São Paulo e uma da Serra. Ele me explicou cada cláusula, cada detalhe legal. Eu ouvi tudo com atenção, a empresária que eu sempre fui, e que estava adormecida sob a figura da mãe permissiva, despertando com força total. Peguei a caneta e assinei cada página com a mão firme. A cada assinatura, eu sentia um peso saindo das minhas costas. Assinei a venda do meu passado. Assinei a compra do meu futuro. Dr. Arnaldo me olhou com uma mistura de tristeza e admiração. Prepare-se, Lúcia. A reação não será bonita. Eles vão tentar de tudo. Chantagem emocional, ameaças, vão tentar te fazer de louca. Eu sorri, um sorriso genuíno desta vez. Eu sei, Arnaldo, mas agora eu estou pronta para a guerra. O que aconteceu depois foi a prova de que ele estava certo. Voltei para Campos do Jordão e continuei meu silêncio. A notificação seria entregue por um oficial de justiça no endereço de Patrícia em alguns dias. Enquanto isso, o telefone permaneceu mudo. Nem Patrícia, nem Leonardo. Provavelmente estavam esperando que o tempo curasse a minha crise e que eu voltasse rastejando, pedindo desculpas por ter estragado o clima da festa. Essa arrogância, essa certeza de que eu era um capacho, seria a ruína deles. Então, na quinta-feira, quase uma semana depois do incidente, meu celular tocou. Era ela.
Patrícia. Respirei fundo, contei até 3 e atendi, preparando meu teatro. Alô? Eu disse, com uma voz propositalmente fraca, um pouco chorosa. Mãe? Finalmente, pensei que a senhora não ia me atender nunca mais. A voz dela era impaciente, como se eu tivesse a obrigação de estar disponível. O que foi, minha filha? Perguntei no meu melhor tom de mártir. Olha, mãe, sobre domingo. Foi mal, tá? Foi uma brincadeira. Eu não devia ter feito aquilo. Me desculpa, ela disse, as palavras saindo rápidas, sem nenhuma emoção real. Era o tipo de pedido de desculpas que se faz para poder pedir outra coisa em seguida. E como um relógio, veio o pedido. Então, já que está tudo bem, eu preciso de uma ajuda sua. O Lucas vai ter aquela viagem da escola para o Pantanal. Lembra que eu comentei? Preciso pagar até amanhã. A senhora pode transferir para mim? A audácia era de tirar o fôlego. E então eu montei a minha armadilha. Deixei minha voz embargar. Ah, minha filha, eu te perdoo, claro, mas eu fiquei com tanto medo, com tanta vergonha. Medo de quê, mãe? Pelo amor de Deus, que drama! Ela respondeu, já perdendo a paciência. Medo de você, Patrícia, eu disse quase num sussurro. Fiquei pensando que você estava com raiva de mim, que queria que eu fosse embora do hotel, que queria tomar tudo para você. Fiquei com medo de você me tirar tudo. Eu joguei a isca, fingindo a insegurança que ela sempre esperou de mim. Do outro lado da linha, ouvi o que eu mais queria, a risada dela. Uma risada condescendente, presunçosa. Mãe, para com isso! Que ideia maluca! Imagina, o hotel é nosso, o apartamento é meu por direito. Somos uma família. A senhora nunca teria coragem de fazer uma loucura dessas, né? Tirar o teto da sua própria filha? Me poupe. A confissão veio, clara como água. Não era o seu hotel ou o seu apartamento. Era nosso. Era meu. A posse na cabeça dela já estava consolidada. Eu fechei os olhos, saboreando aquele momento. Era a última peça que faltava no meu quebra-cabeça de justificativas. A prova final, para mim mesma, de que minha decisão não era cruel, era necessária. Era legítima defesa da minha própria dignidade. Respirei fundo e encerrei a conversa com a doçura de uma cobra, prestes a dar o bote. Você tem razão, minha filha. Que ideia boba a minha. Fique tranquila, jamais faria isso. Vou ver o dinheiro da viagem para você. Me ligue mais tarde. Ela desligou o telefone, certamente se sentindo vitoriosa, a mãe tola mais uma vez domada. Mal sabia ela que a ligação não era sobre o dinheiro da viagem. Era sobre o preço da arrogância dela. Ela achava que eu estava derrotada, engolindo mais um desaforo e abrindo a carteira. Mas eu não estava sendo derrotada. Eu estava apenas me despedindo da mulher que ela pensava que eu era. O meu verdadeiro trunfo não estava na minha conta bancária. Ele já estava a caminho, em um envelope pardo, timbrado, com aviso de recebimento. E o carteiro estava prestes a tocar a campainha. Ok. O palco está montado, a armadilha está armada e a protagonista está pronta. A calmaria acabou. Chegou a hora da tempestade, da confrontação, do momento em que as máscaras caem e a realidade se impõe de forma brutal. A grande virada. A ligação terminou e um silêncio pesado preencheu o meu escritório. Eu não me senti culpada. Não senti pena. Senti apenas a calma gélida de quem executa um plano longamente calculado. A confissão de Patrícia, a sua certeza arrogante de que tudo era dela por direito, foi a última gota de combustível no motor da minha decisão. Agora, não havia mais volta. Eu não precisava mais me esconder ou fingir. O próximo movimento no tabuleiro não seria meu, seria dela. E eu sabia, com toda a certeza do mundo, que ele viria. E viria com a fúria de uma criança mimada a quem negaram um doce. Não precisei esperar muito. 2 dias depois, numa tarde chuvosa de sábado, o interfone do meu apartamento privado no hotel tocou. A recepcionista, Clara, uma moça que trabalhava comigo há anos e que testemunhou muitas das minhas humilhações silenciosas, avisou com a voz contida. Dona Lúcia,
A sua filha Patrícia e o seu filho Leonardo estão aqui na recepção. Estão um pouco alterados. Dizem que precisam falar com a senhora urgentemente. Eu apenas respondi, com a voz serena. Pode mandá-los subir, Clara. Eu os estou esperando no meu escritório. Mal sabiam eles que eu os esperava há mais de uma semana. Fui para o meu escritório, o mesmo lugar onde eu tinha tomado a decisão que mudaria tudo. Sentei-me atrás da grande mesa de madeira do meu falecido marido, uma posição que eu raramente ocupava, por sempre me sentir uma impostora no lugar dele. Mas não naquele dia. Naquele dia, eu senti que pertencia àquela cadeira. Sobre a mesa polida, apenas 2 folhas de papel, viradas para baixo. A minha munição. Respirei fundo e esperei. O som de passos apressados e vozes exaltadas no corredor anunciou a chegada da tempestade. A porta do escritório se abriu com um empurrão, sem que batessem. Patrícia entrou como um furacão, o rosto vermelho de raiva. Leonardo vinha logo atrás, com a expressão de sempre, uma mistura de desconforto e cumplicidade. Mãe, que palhaçada é essa? Ela praticamente gritou, jogando a bolsa encharcada de chuva sobre uma poltrona. Eu te liguei sobre o dinheiro da viagem do Lucas. Você disse que ia resolver. Ele perdeu o prazo de pagamento por sua causa. O que você acha que está fazendo? Eu a deixei falar. Apenas a observei, sem piscar, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Meu silêncio, minha calma, parecia incendiá-la ainda mais. Você não vai falar nada? Desde a porcaria daquela festa você está assim, estranha, esquisita. Qual é o seu problema? É por causa daquela brincadeira na piscina? Pelo amor de Deus, mãe, supera. Já pedi desculpas. Agora eu quero o meu dinheiro. A palavra meu soou como um sino, alto e claro, no silêncio do escritório. Leonardo, no seu papel de falso mediador, interveio. Calma, Patrícia, não precisa falar assim. Mãe, a gente ficou preocupado. A senhora sumiu, não atende direito. A gente só quer entender o que está acontecendo. A preocupação dele era tão falsa quanto uma nota de R$3. Ele não estava preocupado comigo. Estava preocupado com a possibilidade de a fonte de dinheiro e privilégios ter algum problema técnico. Mas eu continuei em silêncio, deixando a fúria dela crescer. Preocupado? Preocupado com o quê, Leonardo? Eu estou preocupada com o meu filho, que não vai viajar com os amigos por causa do drama da nossa mãe. Ela vociferou, apontando o dedo para mim. É isso? Você está me castigando? É essa a sua vingancinha ridícula? Cortando a verba do seu neto? Que feio, mãe! Que baixo! Eu nunca esperei isso de você. Ela andava de um lado para o outro, a leoa enjaulada, a rainha cujo decreto não tinha sido obedecido. E o que aconteceu depois foi o ápice da sua arrogância. Ela parou, respirou fundo e mudou o tom, tentando a manipulação. Olha, vamos fazer assim. Esquece essa história. Eu te perdoo por esse drama todo. A gente esquece a festa. Agora, entra no seu computador e faz a transferência. Simples. A gente resolve isso e volta ao normal. A audácia de ela me perdoar foi a deixa que eu esperava. O momento perfeito. Inclinei-me lentamente para a frente, na minha cadeira. Normal? Perguntei. E minha voz soou baixa, mas cortante, preenchendo cada canto da sala. Você tem razão, Patrícia. Nada mais será como antes. O normal acabou. Peguei as 2 folhas de papel que estavam sobre a mesa. Com um movimento lento, calculado, deslizei os papéis pela superfície de madeira polida até que eles parassem bem na frente dela. O dinheiro da viagem? Ah, sim. Eu decidi que meu capital precisa de outros investimentos no momento. Patrícia olhou para os papéis com desconfiança. Leonardo se aproximou para ver. A primeira folha era a cópia da notificação extrajudicial que já deveria ter sido entregue no apartamento dela. Notificação para desocupação de imóvel cedido em comodato. A segunda era uma impressão colorida, com o logo de uma famosa imobiliária de luxo. A foto principal era a fachada do meu hotel, impecável, e o título, em letras garrafais,
Oportunidade única na Serra. Hotel Boutique inteiramente à venda. O silêncio que caiu sobre o escritório naquele momento foi a coisa mais alta que eu já ouvi na vida. Foi mais alto que a risada dela na piscina, mais alto que os gritos dela ao entrar na sala. Foi o som de um mundo inteiro desabando. Eu vi a cor sumir do rosto de Patrícia. Os olhos dela se moviam freneticamente do papel para o meu rosto, do meu rosto para o papel, incapazes de processar a informação. Leonardo ficou pálido, a boca entreaberta, completamente paralisado. O que é isso? Patrícia sussurrou, a voz finalmente perdendo toda a arrogância, soando fina e frágil. Isso é uma piada, né? Uma das suas brincadeiras de mau gosto para me assustar? Eu a encarei, sem nenhuma expressão no rosto. Eu pareço estar brincando, Patrícia. A primeira folha é o seu aviso para desocupar o meu apartamento. Você tem 30 dias. A segunda é o anúncio de venda do meu hotel. Sugiro que você comece a procurar um emprego. E você também, Leonardo. A fonte, como vocês podem ver, secou. A realidade a atingiu como uma onda. A negação deu lugar ao pânico, e o pânico, a fúria mais pura e primitiva. Você não pode fazer isso! Ela gritou, a voz estridente. Você está louca, velha ingrata, maluca, depois de tudo o que eu fiz por você. A ironia daquela frase, depois de tudo o que eu fiz por você, foi tão deliciosa que eu quase sorri. Ela avançou em direção à mesa, como se fosse rasgar os papéis, mas eu levantei uma mão e meu gesto, calmo e firme, a fez parar. Pelo contrário, minha filha, eu disse, levantando-me da cadeira, sentindo-me 10 centímetros mais alta. Eu não estou fazendo isso apesar de tudo. Estou fazendo isso por causa de tudo. Por causa de cada humilhação, de cada mentira, de cada centavo que vocês arrancaram de mim com chantagem emocional. Aquele empurrão na piscina não me esfriou a cabeça, como você sugeriu. Ele a clareou. Ele me lembrou que dignidade não tem preço, mas patrimônio tem dono. Eles me olhavam como se eu fosse um monstro, um demônio que tinha possuído o corpo da mãe boazinha deles. E talvez eu fosse. Eu era o monstro que eles mesmos criaram. O monstro que finalmente se cansou de viver no cativeiro do amor familiar. Virei-me de costas para eles, um ato de demissão final, e peguei o telefone sobre a mesa. Agora, se me dão licença, tenho uma chamada agendada com um grupo de investidores de São Paulo muito interessado na propriedade. A porta da rua, como dizem, é a serventia da casa. E em breve, Patrícia, será também a serventia do seu apartamento. Eu disquei um número aleatório, apenas para completar a cena. Ouvi um soluço engasgado vindo de Patrícia. Ouvi Leonardo murmurando, "Mãe, pelo amor de Deus!" Mas eu não me virei. Continuei a encarar a janela, a chuva forte que lavava o mundo lá fora, assim como eu estava lavando a minha vida por dentro. A rainha estava nua. O castelo de areia tinha sido levado pela maré. E a reação deles, aquela mistura crua de choque, ódio e pânico no rosto de quem acaba de perder tudo o que nunca foi seu. Ah, essa reação. Foi algo que eu juro por Deus que eu nunca, nunca na minha vida vou esquecer. Excelente. Chegamos ao ato final. É hora de mostrar as ruínas do antigo regime e o florescer de uma nova vida, construída sobre os pilares da dignidade e do amor próprio. A colheita será farta e a paz, finalmente, será a recompensa. Eu não me virei. Continuei de costas, ouvindo o som da implosão da vida que eles conheciam. Ouvi Patrícia soltar um som que era uma mistura de soluço e grito de raiva. Ouvi Leonardo pela primeira vez na vida, sem palavras, tentando puxar a irmã para fora da sala. Foram alguns segundos de caos contido, de farrapos de ameaças e insultos lançados contra as minhas costas. Você vai se arrepender disso. Você vai morrer sozinha, sua velha amarga. As palavras dela, que antes me feririam como facas, agora batiam na minha armadura e caíam no chão, inofensivas. Eles saíram batendo a porta com uma força que fez um pequeno quadro na parede tremer.
E então, o silêncio. Um silêncio que, desta vez, não era pesado nem opressor. Era leve. Era o silêncio da liberdade. Sentei-me novamente na cadeira do meu marido, não como viúva, mas como sua sucessora. Eu não tinha destruído a minha família. Eu tinha apenas parado de financiar a ilusão de que éramos uma. A família de verdade não humilha, não explora, não empurra para dentro de uma piscina em um domingo de sol. Nos dias seguintes, como o Dr. Arnaldo havia previsto, a guerra de guerrilha começou. O celular de Patrícia foi o primeiro campo de batalha. Recebi uma enxurrada de mensagens. As primeiras eram de puro ódio, cheias de palavrões e ameaças vazias de processos judiciais que ela sabia que não podia ganhar. Depois, o tom mudou para a chantagem emocional. Fotos dos meus netos com frases como: "Você vai mesmo deixar seus netinhos na rua?" Por fim, vieram as súplicas, as promessas de mudança, o "Mamãe, me perdoa, eu te amo." Eu li cada uma delas, não com raiva, mas com a distância de um biólogo analisando uma espécie. Vi o padrão, a manipulação. E então, com o dedo firme, bloqueei o número dela. Leonardo tentou a abordagem do filho sensato. Ele me ligou, a voz mansa, oleosa. "Mãe, a Patrícia errou, eu sei, mas isso é demais. Vender o hotel, o legado do papai? E a Patrícia, coitada, está desesperada. Vamos fazer assim. A senhora tira o hotel da venda, deixa ela no apartamento e a gente promete que ela vai fazer uma terapia. Pense nos seus netos." A menção ao meu marido e aos meus netos era o golpe baixo de sempre, mas não funcionou mais. Não há mais meio termo, Leonardo. O legado do seu pai foi construído com trabalho, não com exploração. E se você está tão preocupado com a sua irmã, ofereça o seu sofá para ela. Adeus. Desliguei e também o bloqueei. Eles então mobilizaram a família. Tias distantes, primas que eu não via há anos, todos me ligando para dar um conselho, para dizer que família é sagrada, que eu estava sendo muito dura. Para cada um deles, eu tinha uma resposta calma e educada. Eu agradeço a sua preocupação, mas essa é uma decisão que só cabe a mim. E já que estamos falando de família, onde estava a sua preocupação quando eu era humilhada ano após ano? Onde estava a sua ligação quando a minha filha me atirou na piscina na frente de todos? O silêncio que se seguia era a resposta. A cumplicidade deles era ensurdecedora. As consequências concretas não demoraram. A notificação era um documento legal e o prazo corria. Recebi uma ligação da imobiliária dizendo que Patrícia tentou impedir a visita de um possível comprador ao apartamento, alegando que era moradora. Foi preciso que o advogado da imobiliária a lembrasse das consequências legais de obstruir a venda de um bem que não era seu. Imagino a humilhação dela. Poucas semanas depois, fiquei sabendo por uma prima fofoqueira que um caminhão de mudanças estava parado em frente ao prédio de luxo, nos Jardins. Patrícia teve que se mudar para um apartamento alugado, muito menor, em um bairro que ela certamente considerava inferior. Teve que vender o carro importado para pagar o aluguel e as contas. As bolsas de grife, os sapatos caros, tudo aquilo que era o seu símbolo de status, começou a aparecer em sites de artigos de luxo de segunda mão. Ela, que ria da minha simplicidade, agora estava sendo forçada a viver uma vida muito mais simples do que a minha jamais foi. Eu não sentia alegria com a desgraça dela. Sentia apenas o silêncio da justiça, o equilíbrio do universo sendo restaurado. A venda do hotel foi mais rápida do que eu imaginava. O grupo de investidores de São Paulo viu o potencial do lugar e fez uma oferta irrecusável. Assinar aquele contrato foi como tirar um palácio das costas. Eu amava aquele lugar, mas ele representava uma vida inteira de servidão. Com parte do dinheiro, comprei para mim um apartamento lindo, menor, com uma vista espetacular para as montanhas, onde ninguém entraria sem ser convidado. Um santuário só meu. O restante do dinheiro, da venda dos 2 imóveis, tornou-se o meu passaporte para a liberdade. A primeira coisa que fiz foi realizar um sonho antigo,
que sempre adiei pelos problemas dos meus filhos. Comprei uma câmera profissional e passei 3 meses viajando pela Europa. Não para os pontos turísticos óbvios, mas para fotografar jardins. Os jardins de Monet em Giverny, os jardins da Toscana, os campos de lavanda da Provence. Cada foto que eu tirava era um ato de recuperação da minha própria identidade. Eu não era mais a mãe de, a avó de, eu era a Lúcia, a fotógrafa, a viajante, a mulher. Quando voltei ao Brasil, bronzeada e com o coração em paz, usei outra parte do dinheiro para abrir uma pequena e charmosa galeria de arte no centro de Campos do Jordão. Um lugar para expor as minhas fotografias e dar espaço a outros artistas locais. A galeria se tornou o meu novo ponto de encontro, mas desta vez com pessoas que me admiravam pelo meu talento e pela minha história, não pelo meu saldo bancário. Minha vida se encheu de conversas interessantes, de novos amigos, de projetos e de beleza. E os meus filhos? E os meus netos? O tempo passou. Patrícia, pelo que soube, conseguiu um emprego em uma loja, um choque de realidade para quem nunca precisou se preocupar com um chefe. Leonardo teve que reduzir drasticamente seu padrão de vida e sua esposa, que também gostava do luxo, o deixou. Eles tentaram contato algumas vezes, mas eu estabeleci as novas regras. Nos encontramos algumas vezes, para o aniversário dos netos, sempre em locais públicos, neutros. Eu os trato com a cordialidade distante que se trata um parente com quem não se tem afinidade. Eu sou avó. Eu amo meus netos. Mas não sou mais o caixa eletrônico deles. Eu dou presentes que cabem no meu novo orçamento. Dou meu tempo, meu carinho. Mas o amor incondicional, aquele que aceitava tudo, esse se foi. O amor, eu descobri, precisa de uma condição fundamental para existir: o respeito. Sem respeito, não é amor, é exploração. E eu decidi, naquele domingo fatídico, que a minha vida não seria mais uma zona de exploração. Hoje, aos 66 anos, eu sinto que finalmente comecei a viver. Às vezes, quando a noite cai e eu estou no meu apartamento, olhando a imensidão da serra pela minha janela, com uma taça de um bom vinho na mão, eu me lembro daquela mulher encharcada, humilhada, saindo da piscina. E eu sinto uma imensa gratidão por ela. Foi a fraqueza dela que gerou a minha força. Foi a dor dela que me deu a clareza. Ela precisou morrer para que eu pudesse nascer. E a vida, meus amigos, a vida que eu tenho hoje, valeu cada lágrima, cada assinatura, cada porta que eu fechei. Porque dignidade não é um adereço que a gente usa para enfeitar a vida. É o patrimônio principal. E esse a gente não empresta, não cede e não negocia. Jamais. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe o seu like para eu saber que você chegou até aqui. Se inscreva no canal para mais relatos e compartilhe com alguém que talvez precise se lembrar do próprio valor. A gente se vê na próxima história.